Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda. E no vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho para vocês das características da igreja primitiva lá em Atos. Deixa eu só situar um pouquinho vocês lá em Atos. Para quem não sabe e não entende muito bem, Jesus veio, nasceu, viveu, fez tudo o que ele tinha que fazer, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nisso que ele ressuscita, ele começa a preparar os discípulos para viver uma nova era, que seria a era da igreja, que tudo vai começar, que vai ser a igreja primitiva. Então os discípulos estão aprendendo com Jesus e aí em Atos Jesus vai voltar ao céu e o negócio vai continuar com os discípulos vão guiar tudo isso que vai acontecer. A primeira característica da igreja primitiva é que os discípulos foram capacitados por aquele que era Jesus, o Jesus. Então eles foram capacitados, eles andaram com Jesus, eles tinham intimidade com Jesus e Jesus foi capacitando e ajudando eles naquilo que eles precisavam fazer quando Jesus subisse ao céu. Então a partir do momento que Jesus sobe, os discípulos começam a trabalhar na igreja primitiva, eles começam a agir nessa igreja para que a igreja alcance lugares que eles nem imaginariam, mas que Deus planejou tudo certinho. Então o primeiro ponto é capacitação daqueles que foram escolhidos para aquela ação específica. O segundo ponto, que é bastante importante para a igreja primitiva ser o que ela foi que eles eram muito unidos em oração. E é uma coisa que muitas vezes a gente esquece na nossa realidade nos dias de hoje. Eles eram super unidos, um orava pela vida do outro, pelos problemas do outro, e eles se uniam nisso. Lá em Atos 1:14, vai dizer assim, na versão A Mensagem: eles concordavam em permanecer ali em oração. Então eles oravam uns pelos outros e isso unia eles mais ainda. Outro ponto e outra característica da igreja primitiva é que o Espírito Santo agia naturalmente no meio deles. Lá em Atos, deixa eu ver aqui. Lá em Atos 2, mais ou menos do 1 ao 4, um trechinho que eu vou ler para vocês, dizia assim: o Espírito Santo se espalhou sobre eles e eles começavam a falar em línguas diferentes à medida que o Espírito agia. Ou seja, o Espírito Santo agia normalmente entre eles. O Espírito Santo habitava neles e agia no meio deles. E isso ajudava a igreja a permanecer firme e a crescer. Outro ponto bastante importante, que era uma característica dos discípulos e que eu tento sempre trazer isso para a nossa realidade, porque eu acho que isso falta um pouco, principalmente na nossa juventude nos dias de hoje. Eles tinham ousadia na palavra de Deus, eles tinham ousadia para falar aquilo que o Espírito Santo mandava eles fazerem. Lá em Atos 2, do 38 e 39, Pedro está falando para uma multidão e ele chega e manda na lata assim: mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo, a promessa que é para vocês e para seus filhos, mas também para todos que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus nos chamou. E lá no 41 e no 42 diz assim, que aí que está a característica principal. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas pela palavra de Deus e foram batizadas. Ousadia! Você se imagina hoje chegando para uma galera de 3.000 pessoas assim na sua frente e você chegando e falando assim: cara, muda de vida, você está errado. O único que pode te salvar é Jesus, que é o único caminho. E todas as 3.000 pessoas que te ouvirem forem convertidas e serem batizadas. Você se imagina nesse sentido? Você se imagina nesse cenário? Essa ousadia que muitas vezes falta na gente, que os discípulos tinham muito e nesse trecho Pedro tinha muito. Os outros dois próximos pontos eu vou unir eles porque um meio que gera o outro. O primeiro deles é que lá na igreja primitiva os crentes eles tinham uma harmonia maravilhosa. E tá aí um grande problema na nossa realidade. Eu acredito que você, se você é da igreja, com certeza você já passou por alguma decepção de pessoas dentro da igreja. Isso é um caso meu. Eu já passei por muitas decepções com pessoas dentro da igreja, até mesmo decepções maiores do que com pessoas de fora do mundo. Isso é muito preocupante, porque a partir do momento que a gente está na igreja, a partir do momento que a gente é corpo de Cristo, a gente deveria se tratar como irmão, a gente deveria ter a harmonia entre todos nós. E gerando isso, tendo essa harmonia, rolava uma coisa lá que era prosperidade para todo mundo. Já que eles tinham harmonia, existia prosperidade para todo mundo, sabe? E lá em Atos 2, do 43
ao 47 diz assim: todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisava. E lá no finalzinho do 47 diz assim: todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Então a harmonia entre eles era tão grande que um dividia suas coisas com o outro. E quando um estava sendo próspero, ele dividia a sua prosperidade com o outro. Nos dias de hoje a gente vê muito essa palavra de prosperidade, porque crente quer ser próspero. Mas na verdade esse tipo de prosperidade não é muito de acordo com a Bíblia. A prosperidade não é você ter tudo, ou você ter dinheiro, ou você ter o carro do ano, ou você viajar para a Europa. Não tem nada a ver com isso, sabe? Prosperidade é Deus te abençoar com alguma coisa e você repartir com aqueles que precisam. Não adianta nada você ter o carro do ano, a viagem do ano, a casa do ano, mas na verdade os que estão à sua volta estão necessitados, passando fome, precisando disso ou daquilo. Isso é prosperidade a partir do momento que você divide com todo mundo. Então isso é uma característica muito incrível da igreja primitiva. Harmonia e prosperidade para todo mundo. Outra característica que os apóstolos faziam naquela época e que tem que ser sempre um desejo do nosso coração é que eles tinham alegria em sofrer por Cristo. Então eles sofriam pelo nome de Jesus, eles sofriam por seguir uma religião, por seguir um nome, e eles eram muito felizes por aquilo. Eles tinham uma alegria maravilhosa por sofrer por Jesus. Lá em Atos 5, do 40 ao 42, os discípulos eles estavam sendo perseguidos, eles foram açoitados por algumas pessoas. E aí lá nesse versículo diz assim: os apóstolos saíram do concílio exultantes por terem a honra de serem maltratados por causa do nome. E esse nome tem letra maiúscula aqui na mensagem. Então, cara, eles saíram exultantes, eles tinham a honra, eles tinham um privilégio por sofrer por um nome muito maior, sabe? Por um Jesus muito maior que salvou a vida deles. Então, eles tinham o privilégio de fazer isso. Será que se a gente estivesse nessa situação, a gente seria privilegiado, a gente se sentiria privilegiado por sofrer por Cristo? A gente pode pensar um pouco nisso. Será que a gente estaria nessa vibe de sermos alegres por estarmos vivendo aquilo? Outra característica, que para mim é a característica mais arrepiante de tudo isso, que mostra como a gente é pequeno diante de um Deus muito grande, é o temor ao Senhor. Lá no capítulo 9 vai aparecer Paulo na história, e para quem acompanha o canal sabe que Paulo, para mim, é o segundo cara top da Bíblia, tirando Jesus, porque Jesus é o primeiro, óbvio. Mas Paulo, eu sinto que Deus olhou para ele e apontou para ele e falou assim: cara, eu quero que você trabalhe para mim, sabe? E Paulo fez isso muito bem. Paulo escreveu várias cartas, vários livros. Paulo inspira a minha vida, assim como Jesus inspira. Pra gente tentar ser um pouco mais ousado como Paulo foi, pra gente se colocar um pouco mais na servidão como Paulo se colocou. E Paulo tinha uma característica muito interessante, que era o temor ao Senhor. E o que é o temor? Às vezes a gente acha que o temor é o medo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de Deus me castigar. Cara, não é isso, sabe? Temor é você ser pequeno diante de uma imensidão de Deus. Saber que tem um cara lá em cima que cuida de todas as coisas. Que cuida do mar, que cuida do céu, das estrelas, de você, dos passarinhos. Sabe? De coisas tão pequenas e de coisas muito grandes. O respeito a isso e a reverência a um Deus muito grande. E lá no capítulo 9, no versículo 31... depois de uma perseguição que a igreja estava sofrendo, diz assim: a igreja caminhou em paz por um tempo. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia, e eles cresciam maravilhosamente bem. Ou seja, o temor gera crescimento. Quando a gente tem temor a um Deus que comanda todas as coisas, tudo passa a crescer, sabe? O Espírito Santo agia, eles eram unidos em oração, a prosperidade era para todo mundo, o temor ao Senhor existia e a igreja crescia dessa maneira. Isso é muito louco, isso é muito arrepiante. E será que a gente tem vivido tudo isso que a igreja primitiva mostra pra gente? Vale a reflexão. E para finalizar um pouco o vídeo, eu vou falar algumas perguntas aqui, fazer algumas perguntas para vocês, que são perguntas para a gente refletir, que são perguntas que eu tenho refletido depois que eu li Atos. Por que naquela época aconteciam tantas coisas, tantos milagres, tantos acontecimentos sobrenaturais e hoje em dia não acontece? Isso é uma pergunta que eu me faço. Por que eu não posso fazer o que os discípulos faziam?
Por que naquela época aconteciam certas coisas e hoje não acontece? E uma conclusão que eu cheguei, uma das que eu acredito que tenham várias conclusões para isso, é que, cara, a gente não acredita como eles acreditavam, sabe? A gente não tem fé naquilo que o Espírito Santo pode fazer, naquilo que o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, pode fazer. Às vezes a gente diz que a gente acredita em Jesus, que a gente acredita no poder dele, mas na prática real, muitas vezes a gente não acredita que ele pode ter poder para fazer tanta coisa, sabe? Então, reflita sobre essa pergunta também. E uma coisa que eu vou contar a história mais ou menos para vocês refletirem, referente a Paulo. Para quem não sabe, Paulo perseguia os cristãos e ele maltratava, ele perseguia, ele matava, ele fazia um monte de coisa. E em Atos vai contar a história de Estevão. Estevão foi ser morto, então ele estava no meio de uma roda e as pessoas estavam apedrejando ele e tal, não sei o quê. E Paulo estava ali, tipo, super apoiando aquele apedrejamento, sabe? Super apoiando que Estevão fosse morto. E a pergunta que eu faço para vocês é que quantos Estevãos vão ser necessários morrerem para que alguns Paulos da vida surjam, sabe? Será que você não é um Paulo nos dias de hoje? Fique esse questionamento para você, que foi um questionamento para mim. Não que você queira se achar como Paulo, não é isso. Mas eu acho que o Espírito Santo é o mesmo naquela época, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo sempre, como Jesus é o mesmo e vai ser sempre o mesmo. Então, a gente pode fazer a diferença no lugar onde a gente estiver, sabe? Se o Espírito Santo estiver com a gente, se Deus estiver com a gente, se a gente viver essas características, a gente pode sim viver uma igreja primitiva nos dias de hoje. Só basta você se colocar à disposição disso, sabe? Você não escolhe ser capacitado. Deus vai te capacitando aos poucos. Você só precisa chegar e falar assim, Deus, eis-me aqui, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor deseja para a minha vida e para o tempo de agora. Então seja uma mudança nos tempos de hoje, sabe? Viva a igreja primitiva de Atos. Viva esse momento agora. Fale de Jesus para as pessoas, porque isso é muito bom. E esse é o recado que a gente queria deixar para vocês nesse vídeo. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda. Na semana que vem a gente volta com outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Se você quiser deixar alguma sugestão de tema para a gente gravar, manda aqui pra gente. Um beijo e até semana que vem.